Stream. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão por aí? Muita gente assiste ao vivo, outras pessoas assistem gravado. Você está aqui no Luciana Mais Hebraico. Hoje a gente vai falar da importância de estudar as línguas originais. A gente vai falar um pouquinho de legalismo, assunto complicado, bem complicado de falar hoje na igreja. A gente vai falar também de uma parte bem delicada também de tradições, misticismo que tem envolvendo a cultura judaica e a igreja. E, por outro lado, tem um valor muito grande que é validar o estudo dos originais, independente de qual religião você estiver. Se você estuda a Bíblia, batista, pentecostal, presbiteriano, não importa. Eu sei que o hebraico e o grego vai trazer grandes coisas para você. Alexandre, shalom, Deus abençoe a sua vida. E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui, alguém que eu tenho uma estima muito grande, sempre me ajuda aqui, eu mando uns recadinhos aqui, me socorre, a pastora Yara Maia, vai se apresentar aqui e a gente vai fazer um bate-papo hoje a respeito disso. Para você que tem alguma dúvida, alguma questão, podem nos chamar aí no direct do Instagram, a gente responde, ou manda mensagem aqui também no chat, a gente faz o possível de responder vocês. Se apresente, pastor Yara. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É com grande satisfação que estamos aqui nessa live e é um bate-papo bem gostoso, bem informal. Nós queremos apresentar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido na nossa jornada com o Senhor, né? Então, estamos aqui nesta noite juntamente com você, né, para podermos desempenhar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Vamos estudar juntos, né? Amém. Pastor Iago está escondendo, gente. Daqui a pouco vocês percebem. Eu tenho um conhecimento grande. Ó, a gente vai passar, então, por algumas coisas. A gente vai falar sobre o neófito recebendo cargos. A gente vai passar nesse assunto hoje. A gente vai passar pela preparação, o que é necessário. A gente até conseguiu uma pesquisa aqui na internet. A gente vai trazer isso para vocês também. A gente vai falar de Jesus, né? Que processo Jesus passou aí até validar realmente o seu chamado. E a gente vai falar também sobre, dentro dessa preparação, da importância do hebraico e quão longe devemos ficar de certas coisas que se aproximam da igreja e que parecem bonitos. E a gente vai usar um versículo aqui que a pastora Yara sugeriu, que é segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. Se eu não me engano, é isso. Segunda carta a Timóteo 2,15, que é bem conhecido. A senhora está com a Bíblia aí, pastor Yara, que a minha está... Sim, sim. Deixa eu ver se eu pego aqui. Abram suas Bíblias também, pode escrever aí como está escrito aí na sua Bíblia, que tem sempre uma tradução diferente, né? Quer dizer o seguinte: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso, deixa eu ver a minha. Isso, a minha também. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
e que maneja bem a palavra. Ele fala como se estivesse falando de alguém com espada, né? Que soubesse manejar, né? Como se fosse um instrumento de guerra mesmo, né? Vamos passar aqui o nosso slide. Eu quero mostrar para vocês algo bem interessante quando a gente fala de procurar apresentar-te a Deus aprovado. Vocês gostam, né, de grego e hebraico, ó. Pronto. Aqui. Palavra docmos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado é o mesmo que testado. Docmos, testado, aprovado, e é usado como aceitável, experimentado. Aí você diz, até aqui não tem nada de surpreendente, né? Mas a gente vai descer um pouquinho aqui, a gente vai ver que o aprovado é aquele que passa no teste necessário. Ele é aceitável. Aqui está o segredo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você passa no teste necessário, na análise, e você é aceitável porque você é genuíno, você foi verificado. É uma palavra que a gente vê muito aí no Instagram, né? No Instagram foi verificado, foi aprovado. Aceitável como verificado, como genuíno. E diz mais, e era usado para provar moedas, para testar moedas, confirmar se elas eram genuínas ou não, se não eram falsificadas, se não eram corrompidas. Esse é o objetivo de Docmos, de se apresentar a Deus aprovado. Docmos, então, é aquele homem, ourives, que fazia as moedinhas lá na antiga Roma, e ele precisava testar aquelas moedas para saber se elas eram verdadeiras ou não, porque as pessoas poderiam falsificar essa moeda. O que ele fazia? Ele fazia uma inscrição que só ele sabia. Quando ele ia aprovar, testar e aprovar aquela moeda, ele ia ver se aquela moeda tinha aquela inscrição que ele colocou ali. Então ele dizia: essa aqui é Docmos, essa aqui eu fiz, essa aqui é aprovada, essa aqui é genuína, ela é aceitada como verificada. Essa moeda tem valor. Passou no teste do ourives. E para falar desse assunto tão delicado que a gente vai falar hoje, da importância do estudo e tudo mais, é preciso a gente falar também disso, de ser aprovado diante de Deus primeiro. Existem várias dificuldades da igreja atual, não vamos falar de todas elas, algumas delas que a gente percebe muito, e é o crente falsificado. Ramon, Deus abençoe. O crente falsificado. Quantas aberrações nós temos visto dos cantores gospel, dos cantores que se convertem hoje, amanhã já estão subindo nos palcos e nas igrejas e chamando multidões. Pastores, homens que se convertem hoje, mas têm uma boa oratória e que amanhã estão nos púlpitos das igrejas convidados e chamando multidões e falando uma teologia que não sabem nem de onde tirou isso. Muito cuidado com aqueles que você ouve, com aqueles que você segue, com as músicas, com os cantores, pregadores que nasceram rápido. Eu estava falando com a pastora Yara mais cedo sobre o neófito, acho que a palavra é essa, né? Neófito. E Paulo alerta sobre isso. Não passaram no teste.
não passaram no teste do tempo. Ah, mas Deus chama quem Ele quer e coloca lá. Será? Será que foi assim com Davi? Com o próprio Paulo, que já estava prontinho? Paulo fica 13 anos em Tarso, aguardando o retorno, sendo testado e aprovado. Pastor Yara, fala para a gente desse neófito, hein? Olha, quando a pessoa tem esse encontro com Jesus, a gente vê que é um início de uma caminhada, de uma jornada cristã. Eu sei, e eu creio também, que Deus tem um propósito na vida da pessoa, e um chamado específico também, um chamado ministerial, ou uma função na igreja. Uma das coisas, como nós lemos no início, né, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. E logo no finalzinho diz que maneja bem a palavra de Deus, que maneja bem, que tem um conhecimento. E esse conhecimento vem de um aprendizado. Então, o que eu quero dizer? A pessoa está começando esta caminhada, então ela deverá ou deveria procurar ter mais profundidade na palavra de Deus. Conhecer as atividades dos profetas, as pessoas que Deus chamou, né? Os pactos que Deus fez com os seus servos escolhidos, como Abraão, Isaac, Jacó, né? E à medida desse andamento, como Deus foi trabalhando na vida de cada um. Da mesma forma, né, é com a gente. Nós conhecemos ao Senhor e Deus vai nos preparando, Deus vai nos capacitando, mas eu também tenho que me dispor a fazer a obra dele. Eu também tenho que me submeter a estudar a palavra de Deus, a conhecer o Deus que me chamou, que me salvou, e o Deus que quer compartilhar as suas verdades, né? Tudo aquilo que ele tem preparado e o que tem que faz a distinção na sua palavra. Então, eu acho muito importante isso, né? A pessoa se dedicar para isso, estudar. Eu sempre falo que a Bíblia, ela não é para ser lida. A Bíblia ela tem que ser estudada. E olha que a gente dá passa assim por cada versículo, ou salmo, ou capítulos, e olha assim e fala assim, gente, eu já li esse capítulo tantas vezes, e agora que vem mais um esclarecimento. Então, assim, é como aquela palavra que tem acho que lá em Jeremias, né? Que Deus mostra as coisas ocultas, né? Que a gente não sabe. E isso vai nos ajudar na nossa caminhada, porque Deus nos chama e, de acordo com o propósito que Ele tem na nossa vida, isso é aprendizado para a gente poder passar adiante também, ensinar aquilo que Jesus falou, ide por todo mundo, fazei discípulos. Para fazer um discípulo, você tem que primeiro ter um conhecimento, para você não passar conhecimentos errados, não passar conhecimento de heresias, coisas que venham deturpar a verdade da palavra de Deus. Então, nós devemos ter sempre essa observância. Vamos nos dedicar ao estudo da palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é que vai nos libertar de tradições, vai nos libertar dos enganos, das falsidades, mas nós devemos estar atentos. E tudo isso também tem o trabalhar do Espírito Santo. Se nós nos colocamos
à disposição do Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, nós vamos estar nos instruindo também, né, para sermos aprovados diante do Senhor. Então, essa é a importância da gente ter esse estudo. Eu até me lembro, assim, de uma história, né, uma história, assim, que a gente sempre conta, né, de uma senhora que estava procurando os óculos e ela não sabia que ela já estava uma semana que não encontrava aquele óculos. Aí a filha foi pegar a Bíblia e falou assim, está aqui, mamãe, dentro da sua Bíblia. Mas, assim, aí deduz, então, que há uma semana ela não tinha pego na Bíblia, né? Mas é só assim para a gente... Um exemplo, né? Sim. Assim, vamos estar nos alimentando diariamente da palavra. A gente se alimenta o nosso corpo, né? Então, por que não alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus? Que ela é viva e é eficaz, né? Como ela divide juntas e medulas, então ela também vai saber dividir para nós aquilo que é santo e aquilo que é profano. Que Deus nos abençoe e nos direcione. Ó, já foi aí várias coisas ao mesmo tempo. A gente está em 2 Timóteo 2,15. Eu falei para vocês, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, Deus te... Primeira coisa, se Deus tem um propósito com você, você vai chegar à salvação. Ele vai atrair para ele aqueles que, né, vão herdar aí a salvação, e você vai aí aceitar Jesus, e de repente você começa a arder o coração. Meu Deus, eu fui chamado para alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E Deus começa a preparar a sua vida. Se você fazia, você não faz mais, e aquele discipulado lá da EBD, né? Se mentia, não mente mais, caminhando cordeirinho com Cristo, seja manso, paciente, trata a esposa melhor, trata o marido melhor, cuida bem da casa, mulher cheia de virtudes, o homem, se não trabalhava, vai cuidar de trabalhar para sustentar a família, e vamos para a EBD. É um processo. Deus começa a mudar a sua posição, o encrenqueiro da família começa a ficar mais caladinho, e Deus vai trabalhando primeiro em você, depois através de você. É o que a gente falou aqui esses dias também, né? Primeiro em você, depois através de você. Então Deus preparou o terreno, tirou as pedras. O que Deus vai fazer agora? Preparar a plantação. Não nasce de uma noite para o dia um pastor, né? Não é assim que funciona, não nasce um pregador. Foi assim com a senhora? Quanto tempo de estudo, né? Cursos para cá, né, curso de teologia, também, né, assim, estudo o hebraico, porque isso também nos ajuda a, a desenvolver até melhor o conhecimento da Bíblia, né, porque eu já encontrei pessoas que acham que o Antigo Testamento é só uma história, e por nós estarmos no tempo da graça, o que é mais importante é o Novo Testamento. E aí a gente, de qualquer forma, nós temos que entender que o Novo Testamento é o cumprimento do que foi dito no Antigo, por meio de uma história bíblica de uma nação que foi escolhida e preparada por Deus para receber o Salvador. E aí cumpre-se o Novo Testamento. Então, assim, a gente vai tendo esse conhecimento e vai tirando as dúvidas digamos assim, do recém-nascido em Cristo, né? Porque, às vezes, a pessoa vem com tanta coisa, com tantas dúvidas na mente, e nós temos que esclarecer essas dúvidas para que ele possa se fortalecer na caminhada, na sua fé, no seu chamado, desenvolver aquilo que Deus tem preparado para ele, né? Esse chamado.
Amém. Tempo de estudo, tempo de fortalecimento, e quando sabemos, né, que estamos no caminho certo? Deus garante, Deus garante. Primeiro você se prepara. Quando a gente vê Davi, vamos voltar lá em Davi. Davi foi ungido, 17 anos de idade, recebeu o óleo da unção para ser rei. Ele só sobe ao trono aos 40 anos, é isso, né? Uhum. O que ele estava fazendo dos 17 até os 40 anos, fugindo de Saul, primeiramente, preparando um exército na caverna de Adulão, preparando os seus melhores. Ele tinha 30 homens, os melhores dos melhores, os 30 valentes de Davi. Ele tinha 3 ali mais chegados dele, que eram os generais, generais que a Bíblia diz que pegaram água de uma fonte complicadíssima, passaram pelo exército do rei e eles nem perceberam. Ele estava sendo preparado para subir no trono. Quando ele chega lá, ele conhecia todo Israel, toda a região, sabia todas as estratégias do inimigo, ele estava passando pelo deserto e vivendo aquilo tudo. Ele viveu aquilo tudo para depois trazer para dentro do seu reino. E a coisa que ele diz é: nós vamos conquistar Jerusalém. Tem jeito? Tem. Ele sabia que já tinha preparado o seu exército. Ele sabia que aqueles homens estavam preparados. E eles entram pelos dutos de água e conquistam Jerusalém. E Saul não estava muito preocupado com isso, só se preocupou com os inimigos. Gente, inimigo, haters, crítica, abram bem o coração. Vai vir mesmo, é normal. Jesus passou por isso. Pedro e Paulo tiveram as rixas. Se vocês não sabem, leiam Gálatas. É normal. Não se preocupem. Não parem de fazer o que estão fazendo por causa disso, tá? Então a gente tem o período de conversão, a gente tem o período do chamado, Deus muda você e depois Deus te envolve em alguma coisa. Nesse período, a pastora Yara falou para nós aqui, período de preparação, de estudo, período de caverna de Adulão, para que quando você chegar onde Deus quiser te colocar, ou nem sempre, talvez, Deus nem vai te levar também. Quantos homens estavam treinando ali, nem todos eles foram citados seus nomes? Espere de Deus somente o que Deus tem para você. E com essa preparação nós temos, hoje em dia, nós temos a teologia, e a gente vai falar o que essa teologia vai livrar a igreja de, né? Nós temos a teologia, tem vários cursos de teologia, tem teologia própria das suas igrejas aí, se você procurar, você vai encontrar. Eu senti que Deus está me chamando para pastorear, e eu sou evangelista, né? São 5 ministérios da igreja, né? Dentro dos 5 ministérios da igreja, Deus te chamou para alguma coisa, sendo você homem ou mulher, não importa. Fale com o seu pastor, pastor, preciso me preparar. Que caminho eu vou tomar? Porque eu sinto que Deus está me chamando para algo. Eu preciso me preparar. Eu vou colocar aqui para vocês uma pesquisa de 2017. O mais preocupante que eu falei com a pastora Yara é que essa pesquisa, não achei outra, não tem outra, só tem essa, o que é bem preocupante. A maioria das igrejas são lideradas por pastores sem formação teológica. Olha a gravidade disso. Isso foi 1º de fevereiro de 2017. Eu fiz várias pesquisas, várias, em inglês, português. Em inglês, foi pior ainda, que eu achei uma pesquisa de 2023,
e diz que 90% dos pastores não têm formação teológica. 90%. Essa aqui diz um pouco menos, né? Fala 85%. Estudo diz que 85%, olha a gravidade disso, são liderados por pastores sem preparação teológica. E aí, quando vem o oba-oba do misticismo na igreja, quando vem os movimentos judaizantes, a reviria na igreja, a ponto das pessoas entrarem com a arca em seus ombros, a ponto das pessoas adorarem colocando a mão na arca, eu estou dizendo a arca da aliança. Quando as pessoas fazem muros de tijolo dentro da igreja e quebra como sei lá, como um ato profético, isso é um movimento totalmente equivocado. As pessoas estão querendo voltar ao legalismo. Fuja de todo legalismo, fuja de todo o ensinamento de cabalá que vocês tiverem possível, fuja disso. Espiritismo judaico, fuja disso. Fuja, corra disso, que se pode contaminar o seu coração. É para isso que nós estamos aqui, para dizer para você, fuja dessas coisas, corra dessas coisas. 85% das igrejas evangélicas, isso foi em 2017, a gente não achou outra pesquisa para trazer para vocês, e diz que menos de 10% dos pastores têm bacharel em teologia. E são pastores. Eu saí aqui, gente, misericórdia. E aí, são pastores que formam os pastores. Tá? Acho que voltou aqui, hein? Voltou, gente? Internet, acho que voltou. Voltou? Voltou. Bem, tá bom? Fujam todo espiritismo moderno na igreja. A gente veio aqui para falar, porque muita gente, às vezes eu estou falando, as pessoas vêm me perguntar no direct. Quando você fala de hebraico, você está falando de quê? Por que as pessoas deduzem com o hebraico? O que a gente falou? Aquelas pessoas que oram colocam o tzitzit, né, na cabeça, que amarram aqui, esqueci o nome do... Tefilim. Tefilim, né? Tefilim, como é que é? Amarram aqui na testa e oram balançando. Teve uma pessoa que falou comigo, eu estou orando balançando. Estava orando balançando. Fuja disso. O calendário que a gente usa, calendário que a gente usa é o romano, a gente precisa usar o calendário de Deus, não sei o quê. Deixa de bobagem, vocês são crentes em Jesus Cristo. Vocês não precisam disso. Estude a teologia básica, comece dali. Mas eu não tenho tempo. Tem sim. Como você não vai ter tempo? Você se operaria, perguntar a pastora Yara. Você deitaria numa mesa para arrancar um dente com um dentista que só tem o chamado de dentista, pastora Yara? Não, a gente vai procurar aquele que tem, né, capacidade, né, que estudou para isso, né? A gente não vai colocar a nossa vida, né, na mão de quem não tem essa experiência, né? A gente sempre vai procurar conhecer, né? E, assim,
você falou sobre o calendário, né? Calendário de Deus. Tudo bem, Deus tem um calendário, nós temos o nosso calendário, né? Normalmente e tudo. Deus tem o próprio calendário para poder cumprir todas as promessas, né? E ele fez todas as coisas com tempo determinado, né? Agora, nós não podemos desprezar aquilo que nós já temos e aquilo que nós vivemos. Então, se o nosso calendário, né, é, é o nosso gregoriano, nós estamos vivendo, né, no nosso tempo, no tempo que Deus nos colocou, mas estamos atentos para os feitos de Deus que são escritos na palavra, no tempo dele. Então, não quero que vocês entendam que nós estamos desprezando o calendário de Deus, de maneira nenhuma. Nós temos que viver o tempo que Deus nos deu e atentos para as obras que Ele está cumprindo no tempo dele, né? No kairós de Deus. Tudo isso vai acontecer, mas vamos viver o nosso presente, vamos viver aquilo que Deus tem colocado, tem nos dado a oportunidade de conhecer, de esclarecer e deixar outras preocupações para trás. Vamos colocar a nossa vida, o nosso espírito naquilo que são coisas espirituais, que nos venha fortalecer a nossa fé, desenvolver, né, a nossa salvação, como a própria palavra de Deus fala, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então, essa é a importância da palavra de Deus, do estudo da palavra, desse conhecimento. É importante, é interessante, é acrescentado em conhecimento as línguas que a Bíblia foi escrita, os originais, o grego, o hebraico, partes em aramaico. Sim, é muito bom, porque isso acrescenta o entendimento. Agora, eu vou só pregar em hebraico? Não, aí já é um legalismo. Então, assim, nós temos que saber diferenciar. Agora, eu me lembrei até de Paulo, quando ele fala sobre o falar em línguas, né? Que, imagine, se ele falasse só nas línguas e tudo, como é que ele poderia edificar a igreja, né? Então, ele, com medidas. Então, o que eu quero dizer, nós temos que ter medidas para passarmos esse nosso conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus, as pessoas, nós sabemos que tem pessoas que estão começando a trilhar com o Senhor, outras que já estão um pouco mais maduras, né, no conhecimento também, mas mesmo assim ainda têm dúvidas e precisam ser fortalecidas na fé. E este preparo vai nos ajudar a ajudar também o nosso próximo, a desenvolver também o ministério que Deus tem para cada um, né? Seja pastoreando, seja ministrando na parte de louvor, ou no ensino, né, sendo mestre, ou abrindo igrejas, ou fazendo missões. Então, este conhecimento vai ajudar a desenvolver melhor o chamado para a obra do Senhor e para também o corpo, né, o corpo de Cristo. Crescimento e edificação do corpo de Cristo. Amém. A senhora rogou aí por um equilíbrio, né? Por uma moderação. É. A gente ser sucinto em tudo que fizermos.
Eu lembrei de algo bem interessante, coisas que só acontecem comigo. Eu estava no Brasil e aí eu tenho um ponto lá para alugar, bem grandinho e tal. E veio esse pastor, até por indicação. Primeira coisa que ele falou comigo, que viu um anjo na porta, viu um anjo aqui na porta e tal, e já passou um óleo na minha mão e tal, e falar a verdade com vocês, eu fiquei sem saída, que eu falei, meu Deus, né? Viu um anjo. Vou alugar o ponto para ele veio aqui para fazer o bem, entre arrumar uma casa de ração, melhor uma igreja, né? Ainda mais pelo uso também, né? O culto é 2, 3 vezes por semana, vai usar até menos ali o ponto, né? O comércio. Desse ano, um ano quase que ele ficou lá, ele me pagou 2 aluguéis. Os outros 10 meses foram fintados. E ele era um pastor de muito misticismo. Para eu tirar a chave da mão desse homem, eu tive que chamar meu sogro, meus irmãos e irmãs, chamar quase a metade da cidade, falar com ele, entrega a chave, pelo amor de Deus. A gente não quer briga, não quer nada, entrega a chave só. E ele disse para a igreja que eu estava mentindo, veja bem. E o povo acreditou, porque ele era o homem das revelações. Quando a gente se coloca num lugar onde Deus falou, não há mais nada o que se dizer. Quem é acima de Deus? Cuidado com essa autoridade exacerbada que Deus falou, por isso eu fiz. Mas você diz, não está na Bíblia, mas Deus falou. Eles tiram a Bíblia e colocam autoridade suprema. Se Deus falou com ele, opa, quem é você? E colocam até a Bíblia, né? Quem é a Bíblia para dizer não? Tudo aquilo que não tiver respaldado, equilibrado, moderado com a Bíblia, que é a nossa base de fé e prática. É a Bíblia. Pode correr, mas parece muito espiritual, tem curas, tem milagre. Fuja. Fuja. Fuja da aparência do mal, fuja. Ah, mas o pastor, ele foi preparar, ele não foi muito bem preparado. Tudo bem que ele não foi muito bem preparado, talvez você é um pastor, não se preparou, já foi direto para a obra, mas e agora? Será que você não tem tempo de se preparar enquanto atua no ministério? Você já está aí, já está atuando. Deus já te deu a graça de estar cuidando de ovelhas. Mas e aí? Eu estou lembrando aqui de quando eu cheguei nos Estados Unidos sem falar inglês. Né? Era blá, 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 e eu aqui, ó. E aí, agora? O que eu fui fazer? 4 anos de escola. Já estava aqui, não tinha como correr. E no Brasil, meu Deus, a professora de inglês, a nossa relação não era muito boa, porque eu não tinha nada escrito naquele bendito, aquele caderno. Quantas broncas eu levei por não ter nada. Eu falava com ela, nem português eu estou sabendo, abençoada. Eu vou querer inglês. Para que eu vou fazer com inglês? Cá estou. Aí preciso do inglês. Estou aqui. Aquilo me deixou irritadíssimo, que eu não sabia conversar com ninguém. 4 anos de escola. Preparação. Não tinha como correr. Poderia ter feito essa preparação no Brasil? Poderia. Mas eu nunca pensei que chegaria nesse lugar. Prepare. Você chegou nesse lugar, não tem preparação? Prepare-se depois. Seja moderado, seja equilibrado, seja sucinto. Não coloque marcos ou não traga coisas que não são para ser para dentro da igreja.
tá? Use o hebraico, os ensinamentos, mas com moderação. Então, acho que a gente trouxe bastante aqui os nossos recadinhos aqui de hoje. A gente trouxe também a nossa palavra. Tem mais alguma coisa para acrescentar? E a senhora falou de Jesus, né? Do exemplo de Cristo, né? Uhum. E a gente finaliza com esse exemplo de Cristo. Ó, é importante estudar, vou frisar de novo. É importante estudar as línguas originais? Sim, mas tem um limite. Não caia, porque está muito próximo. Gente, está assim, ó, coladinho assim, com o legalismo, com o misticismo, com a Kabbalah, porque você começa a pesquisar, você encontra várias coisas, né, pastorear? A gente tem que estar atento. As coisas parecem que vão muito próximas, tem uma linha muito tênue entre originais bíblicos e espiritismo. Eu estava lendo um artigo e a moça disse o seguinte: quando nasceu, é uma coisa dos filhos de Jacó lá. Quando nasceu os filhos de Jacó, Deus estava. Eu sei que ela chegou na alma do Jacó. Eu falei assim, mas como que ela chegou na alma do Jacó? Eu ouvi e pensei, misericórdia. Pegou uma coisa tão simples e transformou aquilo numa bobagem incrível. Fiquem atentos, não há tanta novidade assim. Eu estou falando para vocês o dicionário, na parte 4563, abra sua Bíblia e está lá. Qualquer um com a sua Bíblia vai abrir e vai ver. Olha, irmã, que conhecimento é esse que só tem na sua cabeça? Eu não sei. Provavelmente essa pessoa está estudando algumas coisas estranhas aí. Então, tenha um compromisso com a verdade sempre. Com a verdade bíblica. Se você estuda, você pensa se vai ferir ou não a sua fé. A gente, geralmente, eu, principalmente aqui nesse canal, eu não trago pregação, que é bem diferente. Eu trago aqui estudo. E eu recebo, curiosamente, pastor Yara, várias pessoas dizendo assim, eu peguei o seu estudo e fiz a minha pregação. Parabéns. É para isso que a gente está aqui. A gente está montando uma base para você fazer a sua pregação. Eu não estou pregando aqui, no final faço apelo. É diferente a estrutura de uma pregação para a estrutura do ensino. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, mostrando para você a importância de estudar as línguas originais para você compreender a Bíblia de uma maneira fascinante. A gente é apaixonado com isso e a gente está dizendo para você. Sabe aqueles 4 leprosos que saiu da cidade e achou alimento e voltou e falou, gente, tem um cantinho ali que dá para sair pegar alimento. Se você quiser ir, você vai. Se não quiser, eu estou indo e pegando. É bem assim. Estamos indo ali pegar. Ali tem. É, verdade. E é isso que a gente deseja, né? Que você esteja mais atento à palavra de Deus, buscando esse conhecimento. E à medida que você vai caminhando, o Espírito Santo de Deus vai te iluminando mais ainda. E nós precisamos, por causa do tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de discernimento, desse conhecimento, para sairmos do engano, ou para não cairmos ou sermos enredados por coisas que não vai nos beneficiar para um crescimento espiritual. Então, leia a palavra, estude a palavra. Você frequenta uma igreja, então procure o seu professor. Nós falamos tanto em escola dominical, né? E isso aí a gente incentiva bastante, né? Porque ali você tem a liberdade para você perguntar
o professor da classe ou para o pastor, para tirar ali as dúvidas, né? E, então, se você tem essa oportunidade, faça uso dela. Comece a conhecer mesmo, a estudar a Bíblia, se dedicar a conhecer essas profundidades que tem na palavra de Deus. As entrelinhas vão ser desenroladas, né, à medida que você vai buscando a verdade do Senhor, este conhecimento. E esse é o que nós queremos incentivar você a fazer. E siga, não desista. Né? Não desista. Algumas coisas vão vir tentando impedir, logo no início, quando você toma a decisão, não, vou estudar. Pode vir impedimento, mas você segue firme com o seu propósito. E Deus vai abençoando, Deus vai te orientando e vai se revelando a você. Amém. Não desista. Quem disse que vai ser fácil, né? Ninguém trouxe essa promessa, não. Eu vou abrir aqui, que eu falei para vocês que a gente ia finalizar e eu ia... cadê? Um cupom. Eu tenho um cupom aqui para vocês. É só você... Esse aqui, ó. Se você não adquiriu ainda o curso, é só você digitar Sou Mais Hebraico. E aí, a gente fecha amanhã, tá? Então, amanhã a gente fecha, a gente vai preparar mais algumas aulas para colocar lá. Eu estou formulando essas aulas na parte do grego, e eu estou acrescentando essas aulas, então, com esse preço e esse desconto aqui, isso vai ser 24 horas, amanhã, dia 24, é meu aniversário, pastor. 40, oh meu Deus, 40. E esse é o código aí, ó, Sou Mais Hebraico. Sou Mais Hebraico. Finalzinho lá, na hora de fechar a inscrição, coloque que já vai sair o valor lá, aplicado o cupom. Se tiver alguma dúvida, não aplicou alguma coisa, pode me chamar no direct. E amanhã, então, a gente encerra as inscrições para o Mais Hebraico 2.0 do jeito que tá. Depois a gente vai reformular, vou demorar um bom tempo para colocar as aulas lá, porque tem que montar, preparar, editar, não é bem fácil, assim como se pensa, né? Mas para agora, para hoje, 24 horas, esse cupom está valendo, tá? 20% é um valor bom no preço que está lá, só para vocês mesmos terem a oportunidade. Não vai dizer que nunca teve oportunidade. Ah, Deus não me deu oportunidade de estudar, não consigo, eu não confio. Você tem alguém em quem você confia, você sabe, você conhece, se quiser tirar dúvida também, pode entrar em contato, tire as suas dúvidas. Ah, mas a irmã Luciana vai acertar 100%? Nem sempre. Nem sempre. Jesus acertou 100%. E nós sofremos de humanidade. Então, nós erramos sim. Coloque suas expectativas em Cristo, mas fazemos o possível para não errarmos, né? Para ensinarmos com carinho, ensinarmos o que for necessário para você crescer. E aí a pastora Yara não falou de Jesus, né, pastora? Esqueceu, pastora? Gente, deixar o cupom aí para vocês, vai anotando aí. A gente vai falando uma coisa e outra, né? Mas, assim, o nosso alvo é sermos pequenos cristos, né? A nossa direção, nosso alvo é Jesus, né? Adorarmos a Ele, estarmos em comunhão com Ele, conhecer a obra redentora dele, o preço que ele pagou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, o nosso alvo é aprender de Cristo. E eu acredito que nesse curso que a professora Luciana está oferecendo, você vai entender
esses pormenores também, né? Aquilo, o que Jesus fez, o que ele nos ofereceu e o que nós podemos usufruir com o seu ministério que ele teve aqui na Terra. Então, nosso alvo é Jesus. Sempre. Nosso holofote, o holofote do Espírito Santo é glorificar ao Filho, né? Esse é o nosso o brilho que há em nós é para glorificar Cristo. Bem isso. O meu objetivo é te aproximar de Cristo, é isso. Através de quê? Através do estudo. A palavra de Deus, eu falo sempre, repetindo várias vezes, é como um feijãozinho ali. Se você colocar um bacon no feijão, não vai mudar nada na nutrição, no valor, mas vai dar um sabor. Vai melhorar um pouquinho ali. Você já prega, você já tem seus alunos. Pensa bem se chegar aí, olha, a palavra aqui aprovado. E olha que a gente nem olhou as outras palavras que está no texto. Só uma. A palavra aprovada é Docmus. Você faz uma pregação, gente. Vocês têm inteligência aí para essas coisas. Vocês montam uma pregação, uma palavra maravilhosa. De Deus mesmo, você está dentro da Bíblia. Você não precisou acrescentar nada. Uma palavra que você pesquisar. É maravilhoso, tá? Eu agradeço a pastora Yara. O cupom tá aí, se quiserem usar. Depois eu vou... Depois eu tiro um printzinho da tela e coloco lá. Aproveitem, aproveitem a oportunidade. Pastor Yara, muito obrigada. Deixa eu fechar aqui. Coloca a pastor Yara em cada situação. Deve ser um teste. A senhora já entendeu isso, não? Deve ser um teste. Mas, graças a Deus, nós estamos sendo testadas para sermos aprovadas pelo Amém. Senhor. Amém. Então, aproveita a oportunidade, pastor Yara, muito obrigada. Já tem praticamente uma hora que a gente está aqui falando com vocês. Tem muito material para vocês revisarem dentro do canal. Tem muita coisa mesmo. Deus me ensina. Está ali. Você não vai porque você não está querendo mesmo. Já não tem mais o que Deus fazer, né? Eu lembrei aqui de um cara orando. Não sei se a senhora sabe dessa história. Ele naufragou e estava lá e falava: Deus me envia socorro. Passou um barco, ele não acenou, não. Aí Deus me envia socorro. Aí passou um outro cara lá no jet ski, ele ficou caladinho. Deus me envia socorro. Passou um helicóptero. De repente ele morre. Fala, Deus, você não mandou? Mas, meu Deus, eu mandei helicóptero, mandei. O que você estava esperando? Te dei a chance de sair dali. Você não quis. Talvez a gente quer de Deus algo estralado, extraordinário, que vem num envelope, num embrulho, e talvez não é assim. As coisas de Deus são simples. São fáceis, são discerníveis, são moderadas, são leves. O fardo de Jesus é leve. Não te pesa. Então, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Deus abençoe, pastor Yara, agradeço demais, de coração. Tudo sob controle. A senhora falou tudo que precisava. Amém, obrigada. Amém. Até uma oportunidade. Tá bom. Deus abençoe vocês. Amanhã eu vou fazer uma live, não sei o horário ainda, porque eu tenho outro compromisso, mas provavelmente vai ser no mesmo horário de hoje, e eu vou ver se eu consigo trazer, eu estou com 2 pessoas para trazer aqui, para conversar com vocês também, mas amanhã eu aviso vocês lá no Instagram, tá? Deus abençoe, rica e abundantemente. Pastor Yara, Amém. muito obrigada mais uma vez. Até logo. Tchau.